Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos continuar a aula sobre o que os mestres dizem sobre como confessar os pecados. O perfeito amor expulsa o medo. Parte 3 de 3, parte final. Pérola de Sabedoria, volume 44, número 7. A mensageira Elizabeth Clare Prophet ensinando na Summit University. Recomendo àqueles que ainda não viram os vídeos 1 e 2 desta série para que parem o vídeo agora e iniciem pelo número 1. Vídeos 156 e 158 em nosso YouTube. Só para relembrar o vídeo passado sobre o assunto, escolhi este trecho para ler para vocês. Abre aspas. O que todos nós buscamos é ousadia no dia do julgamento. Não podemos ter ousadia no dia do julgamento a menos que tenhamos trazido os nossos medos, chamados de pecado pelo mundo, perante Deus. Eu digo que todo medo é um pecado, a menos que seja o verdadeiro temor do Senhor. O temor do Senhor, que tem um respeito saudável pelas vastas leis do cosmos e pela presença de Deus em nossas vidas. Qualquer outro medo é pecado porque é anti-amor e uma ausência de amor. Nós mantemos o medo ou o pecado porque não confessamos nossos pecados ou, ao confessá-los, não os liberamos para serem consumidos. Cada acúmulo de medo em nossas células tem por trás de si a consciência de um ato pecaminoso, que pode ser um pensamento, um sentimento, uma palavra ou ação, um impulso descontrolado, sem a consciência do amor divino ou de serviço à vida. Elizabeth Clare Prophet. Vamos então ao início da aula com a mensageira. O perfeito amor expulsa o medo. Parte 3. O presidente Roosevelt uma vez disse, abre aspas, o único medo que devemos temer é o próprio medo. E essa é provavelmente uma das declarações mais brilhantes que ele já fez. Portanto, ao nos voltarmos para a nossa ação pessoal e coletiva, vocês precisam ancorar em seus seres a explicação e o ensinamento que acabei de dar sobre como lidar com o medo. Eu gostaria que nos uníssemos agora em uma confissão de pecados, uma confissão particular. Eu considero isso como um exercício muito importante porque, independentemente de escrever uma carta, que é um outro nível de consciência, esta é uma conversa franca com Deus, na qual você faz sua confissão de pecados e, em seguida, invoca a lei do perdão. Sua confissão terá a iluminação de tudo o que você aprendeu dos ensinamentos, tudo o que agora você sabe sobre Deus, sua compreensão do amor de Deus, sua libertação, o envio de seu Filho unigênito como propiciação pelos pecados que você está confessando. Você tem o conhecimento da chama trina, a bem-aventurança de sua presença eu sou e Cristo interior e a compreensão de que a chama violeta nos foi dada no final dos tempos para consumirmos os medos que acolhemos. Seja específico em suas orações. Ao nos prepararmos para entregar esses medos na chama, precisamos estar atentos ao que estamos colocando na chama e como a chama funcionará. Uma oração cheia de generalidades não funcionará porque você terá falhado em assumir a responsabilidade por sua própria substância. Algumas pessoas não conseguem admitir que estão erradas agora ou que alguma vez estiveram erradas. Então, quando confessam, apenas dizem, ó Deus, perdoa-me por todos os meus pecados. Essa é uma confissão irresponsável, pois não contém iluminação. Deus não pode vagamente descer com uma faca de cirurgião e remover um vago tumor em seu corpo astral. Portanto, os pecados mais importantes a confessar são os pecados individuais sobre os quais você não pode falar com ninguém, porque são terríveis. Claro, eles não são tão terríveis, mas o diabo convenceu você de que eles são.
Se você não falar com ninguém sobre os seus pecados, incluindo Deus, você nunca vai superar o sentimento de culpa, pois quando você não consegue tirar algo do seu sistema, aquele registro em seu cinturão eletrônico se torna um antissol, impedindo a luz divina de chegar até você. À medida que a força sinistra o perturba por sua culpa, os demônios e desencarnados que o atormentam durante a noite lhe dizem repetidamente que pecador miserável você é. Então, mais medo e mais culpa começam a girar em torno do problema. Se você não consegue nomear um pecado, talvez você tenha notado em seu caráter a avareza, a ganância ou a possessividade em relação às coisas materiais, relacionado, é claro, ao medo de não os ter no passado. Desse modo, você terá uma noção dos registros do passado, mesmo que você não tenha lembranças específicas. Você pode confessar o pecado da avareza, por exemplo, e pedir que ele seja purificado em todas as encarnações anteriores. Então, você pode visualizar sistematicamente as 12 linhas do relógio cósmico em sua mente. Começando na linha das 12 horas, você pode confessar os pecados de crítica, condenação e julgamento, de que você se lembra desta encarnação, e então confessar os pecados dos quais você não se lembra, mas que sente que podem ter um momento negativo em sua consciência. Ou seja, aqui um comentário, obviamente que aqueles pecados feitos em outras vidas, aquela má utilização da energia nesta hora do relógio, de outras encarnações, nós com certeza teremos essa energia para ser trabalhada em nosso ser, mesmo que não tenhamos a lembrança daquilo que fizemos errado. Continuando. Obviamente, crítica denota medo, pois o medo da própria incompletude o faz criticar outra parte da vida. Assim, você pode encontrar o medo em cada uma dessas 12 linhas do relógio cósmico, e é um exercício muito interessante de fazer. Após a sua confissão dos pecados específicos que vêm à sua mente, você pode então fazer uma oração geral pelos pecados dos quais você não consegue se lembrar, porque o seu Cristo pessoal se lembra, com a ajuda dos anjos dos registros que enxergam aquilo que está gravado em suas células. Aqui um comentário. Vamos então entender o que é pecado. O que é pecado nos ensinamentos dos mestres ascensos, como a Grande Fraternidade Branca ensina isso. Para a Grande Fraternidade Branca, o pecado acontece toda vez que, por livre-arbítrio, nós deixamos de obedecer às leis cósmicas de Deus, ou seja, quando mal qualificamos a energia pura e translúcida dada a nós diariamente por Deus através do cordão de cristal. Qualificamos mal esta energia através de expressões como pensamentos, imaginação, desejos, sentimentos, palavras e atos desarmoniosos contra a vida. Mesmo contra a nossa própria, pois existem pessoas que se depreciam o tempo todo, e isto também é má qualificação de energia. É importante aprendermos a agir sempre com gentileza, harmonia e respeito para com tudo o que vive, principalmente com relação ao outro ser humano, porque aos seres humanos foi dado o direito ao livre-arbítrio. Além disso, nós também sabemos que a vontade de Deus nem sempre é compreendida. Assim, mesmo agindo corretamente aos olhos humanos, se deixamos de cumprir com a vontade divina para nossas vidas, isso também é pecado, pois estaremos desperdiçando a energia divina em um caminho diferente daquele escolhido por Deus para nossas vidas. Um dos ensinamentos dos mestres que nos mostra quais são alguns desses pecados mais importantes são os ciclos do relógio cósmico ao qual a mensageira está se referindo. Nas 12 horas, na hierarquia de Capricórnio, nós vemos crítica, condenação, julgamento, bruxaria e toda a magia negra. Orgulho, estupidez, letargia, ignorância, falta de discernimento e desonestidade mental. A 1 hora, hierarquia de Aquário, ódio, antipatia, solidão, feitiçaria e servidão. Injustiça, intolerância, dureza de coração e falta de coragem. 2 horas, hierarquia de Peixes, dúvida, medo, questionamento humano e memórias da morte. Existência de ego centrado, desintegração da família e da sociedade. Nas 3 horas, hierarquia de Áries,
vaidade, falsidade, arrogância e ego. Orgulho, simpatia humana, desunião e desintegração. 4 horas, hierarquia de touro, desobediência, teimosia, tristeza e desafios da lei e da vontade divina. 5 horas, hierarquia de gêmeos, inveja, cobiça, ciúme, ignorância da lei e da vontade divina, e rebeldia a Deus e à sua lei. 6 horas, hierarquia de câncer, indecisão, desarmonia, caos, autopiedade e autojustificação, instabilidade emocional e todos os abusos do fogo sagrado. 7 horas, hierarquia de leão, ingratidão, negligência, ignorância da alma, irreflexão e cegueira espiritual. 8 horas, hierarquia de virgem, injustiça, frustração e ansiedade, turbulência emocional, desejos de guerra, raiva, inimizades, injustiça, frustração e ansiedade. 9 horas, hierarquia de Libra, desonestidade, intriga, infidelidade e traição, negligência, sensualidade e autopiedade. 10 horas, hierarquia de Escorpião, egoísmo, idolatria, ausência de virtudes e de conhecimento espiritual. Egocentrismo, narcisismo, presunção, gula e luxúria. Nas 11 horas, hierarquia de Sagitário, ressentimento, vingança e retaliação, manipulação psíquica, magia negra, submissão e desorganização. Este é um ensinamento que você encontra em nosso vídeo sobre os ciclos do relógio cósmico. São vários vídeos, mas já no primeiro você já encontra todo esse ensinamento. É claro que se você sabe o seu signo, o seu ascendente, a sua lua, você já tem boa parte dessa informação. Então, se a sua lua está em Virgem, o seu signo em Escorpião, o seu ascendente em Leão, você já pode ver que essas são energias que você precisa trabalhar, que são energias que você pode olhar para si mesmo e ver se você tem essas energias para trabalhar, ou resquício dessas energias que seja, para que você coloque na chama, para que você busque transmutar, não só com o fogo sagrado, mas também com a força de vontade em sua vida no dia a dia. Mas você ainda precisa saber, e seria muito bom para que você reconhecesse onde estava o seu Marte no dia que você nasceu, a sua Vênus, o seu Mercúrio e planetas como Plutão e Saturno, que também podem mostrar a você o que você precisa mudar. Quais são as energias que estão aí precisando ser trabalhadas. Nós fazemos esse trabalho de análise dos ciclos do relógio cósmico. Você encontra essa opção logo no início, na página eusouluz.com.br, na coluna da esquerda. Continuando. Uma era de psiquiatria. A Igreja Católica constituiu a confissão para ajudar a alma a se libertar dos pontos de pecado que, pela culpa, se tornaram antissóis no cinturão eletrônico. O cinturão eletrônico, para aqueles que não sabem, aqui um comentário, são os momentos de karma não transmutados que giram em torno do núcleo do eu sintético, ou mente carnal. Formam um cinto eletrônico de energia mal qualificada em torno da parte inferior do corpo físico, começando no plexo solar e descendo em espiral negativa até abaixo dos pés. Este acúmulo de criação humana cria um campo de força denso sob a forma de um tímpano. Tido como domínio do subconsciente ou do inconsciente, o cinto eletrônico contém os registros do karma não redimido de todas as encarnações da alma. A cada dia, segundo a lei dos ciclos, certa parcela desta energia regressa ao indivíduo para ser transmutada. Vocês podem ver a foto aí ao lado. Continuando. Hoje, porque nós não nos confessamos, não nos arrependemos de nossos pecados e não os transmutamos, o acúmulo coletivo de medo e culpa resultou em uma era de psiquiatria e de grande perturbação interior. Em todo o mundo, as pessoas estão perturbadas porque o dia do julgamento está próximo. É uma estrela fixa e estamos cada vez mais perto dela. Todas as pessoas sentem que estão caminhando em direção ao dia do ajuste de contas, quando ficarão face a face com a poderosa presença Eu Sou. Portanto, a cada dia que passa em que seus pecados não são confessados, colocados na chama violeta, e depois o templo purificado pelo amor, pelo serviço à vida, há um aumento constante do medo. O medo nas células aumenta porque reúne mais de si mesmo. Esses anti-sóis
dentro do templo tornam-se em um vórtice que coleta a substância astral. Quando você começa com um ponto de medo, por sua própria rotação, por seu próprio magnetismo, ele atrai para si mesmo a vibração idêntica da energia mal qualificada do plano astral, aumentando assim como uma bola de neve. Agora vocês compreendem a base da simpatia humana, atrações simpáticas e relacionamentos solidários. Pessoas com o mesmo tipo de medo são atraídas umas pelas outras, se associam, andam juntas e geralmente acabam passando a vida juntas. É muito lamentável. Aqui eu quero fazer um comentário. É muito comum você ver pessoas que fazem coisas erradas. Vamos dizer, um ladrão. Ele pensa e fala entre os outros ladrões que todo mundo rouba. É a maneira dele acalmar a si mesmo de que ele não está só nisso. Só tem ladrão para todos os lugares. É como um viciado em droga. Alguém que utiliza cocaína, por exemplo. Ele costuma dizer que todas as pessoas se drogam escondido, porque assim ele se sente melhor. Então, as pessoas que pecam terrivelmente em uma área, né, constantemente, elas tendem a fazer isso. Continuando. Atrações simpáticas. Vejam como as pessoas se movem em grupos. Veja a multidão de pessoas na pista de corrida, por exemplo, as pessoas que seguem as corridas dos cavalos. A multidão do jogo é outro grupo, pois certos tipos de pessoas se unem. Eu nunca fui à pista de corridas, mas estava em um restaurante uma vez quando as pessoas vinham depois das corridas. Então eu pude conferir as características das pessoas das pistas de corrida de cavalos. Todos eles tinham a mesma vibração, a mesma consciência, o mesmo medo que os impulsionava a apostar em cavalos. Seu medo havia se tornado tão grande que, para vencer e assim acalmá-los, eles permitiram grande crueldade com os cavalos, drogando-os para forçá-los a vencer as corridas. Assim, o medo se transformou em uma luxúria por dinheiro tão insensível que permitia a crueldade com os animais. E é claro, quando as pessoas gastam seu dinheiro em apostas, elas também negligenciam suas famílias, negligenciam suas almas e se esquivam da realidade. Tudo se resume ao medo. Veja também os escalões superiores da sociedade. Os médicos andam juntos, pois todos têm um certo medo que tem a ver com o corpo e suas doenças. Sabemos que alguns médicos têm uma atitude de luz muito saudável para com os pacientes e são verdadeiros curadores e instrumentos de Deus. Outros têm consciência da morte e seus meios de tratamentos com drogas, e assim por diante. Não reconhecem a presença de Deus. Existem muitos níveis de consciência no mundo. Profissionais, por seu próprio ímpeto de serviço e ciência, movem-se nos mesmos círculos. Como o medo está presente na psique humana e em todo o inconsciente coletivo, o tipo de medo nas pessoas que ingressam na profissão médica será um tipo semelhante de medo. Seus momentos de luz também serão semelhantes. Atrações compassivas. A verdade de nossa existência é que os momentos de luz nas pessoas criam atrações compassivas, piedosas, sensíveis, sentimentais. E os momentos de medo criam atrações complacentes, tolerantes, transigentes, pessoas que procuram agradar. As pessoas têm uma pitada de ambos e aquelas que têm certo tipo de medo geralmente têm certo tipo de luz. Embora algumas pessoas possam, é claro, ter uma ausência total de luz, é com base em sua luz que as pessoas tendem a se associar umas às outras. Quando você entra nos ensinamentos dos mestres ascensos, você faz novos amigos e prefere estar com pessoas que têm um certo quociente de luz em seu templo. Você também pode ficar entediado ou desconfortável perto de pessoas que têm menos luz e, dessa forma, seu círculo de amigos pode mudar. Seus velhos amigos notam sua ausência mais do que você percebe a ausência deles, e assim você percebe que eles dependiam de sua luz. A simpatia deles por você era baseada no que eles estavam recebendo de você, a sua luz. Quando você não está mais presente, eles não ficam contentes com a situação porque sentem falta de luz e às vezes batem em quem retirou a luz,
mostrando que realmente não amavam a pessoa, o Filho de Deus que tinha a luz em seu meio. Eles queriam a presença da pessoa por causa do que podiam obter dela, e novamente era a luz, mesmo que inconscientemente. Quando você descobre que isso é verdade, é uma triste constatação, mas não fique triste com isso, pois você não está feliz que as pessoas querem a luz? Pelo menos eles amam a luz, ou, para ser honesto, eles desejam a luz, pois há uma atração, seja por razões positivas ou negativas, em relação à luz neste planeta. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer às pessoas é fazer com que o filho da luz se retire do meio delas, pois então elas serão forçadas a buscar sua própria luz, e aqueles que são da luz o farão. O problema com você é... Começaremos o nosso período de confissão com uma meditação e uma invocação. Então vou deixá-lo concluir em seu próprio tempo. Não o conclua, no entanto, até sentir que removeu totalmente todos os vestígios de medo. Lembre-se daqueles elementos de dúvida ou culpa que o atormentam durante a noite ou que vêm a você quando, como um filho da luz, você está sob o peso da condenação mundial. Mesmo entes queridos, pessoas da sua família, Deus os abençoe e perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Assim como aqueles ao nosso redor na vida, sejam como funcionários ou amigos, parecem ter prazer em nos contar o que há de errado conosco. Algumas pessoas sempre dirão, o problema com você é... E assim por diante, como um disco quebrado, mas pode durar 10 ou 20 anos. Você nunca será capaz de superar qual é o seu problema, porque é quase uma reação rebelde da pessoa que está lhe contando, pois é um intercâmbio kármico. Você pode ir a um lugar que nunca esteve antes e um novo amigo começará a reclamar de você exatamente pela mesma coisa. Portanto, não era exclusivo da pessoa que começou a reclamação, mas agora é exclusivo para você, porque você está carregando esse registro em sua aura. Os demônios viajam com você. Eles vão pular nas costas de outra pessoa e balbuciar contra você. Bem, isso não significa que você seja totalmente inocente. Você pode estar recebendo uma mensagem de anjos de luz ou do seu Cristo interior, porque você se recusou a ouvir a voz do Guru séculos atrás. Seus melhores amigos podem estar dizendo o que você precisa saber e se recusando a ouvir, e você ainda se recusa a corrigir seus modos. Portanto, devemos sempre ouvir nossos acusadores e descobrir se há algum mérito no que eles dizem. Ou é uma mentira fabricada com todo o tecido e somos inocentes, ou a mentira que está sendo contada pode ter algum fundamento, de fato, em algum lugar de nossa existência, presente ou passada. Se for verdade, não importa quem fala, devemos lidar com essa espada cortante, porque o objetivo da nossa purificação e autopurificação é tornarmos-nos parte da espada da verdade e estarmos na vanguarda da verdade, sermos capazes de suportar a verdade, quer seja prejudicial, quer seja odiosa ou mesmo se parecer destruir toda a base de nossa identidade. Eu não vou mais me lembrar de seus pecados. Quando você está em confissão e está com Deus, Deus está no comando. E você está no comando. Você está dizendo, abre aspas, eu reconheço este pecado. Quero colocá-lo no altar da transmutação e nunca mais quero pegá-lo. Você não responde aos algozes de Jó, você responde à sua própria consciência, ao seu próprio professor interior, o seu Cristo pessoal, e, portanto, é uma avaliação saudável. Depois de confessar seus pecados ao Deus Todo-Poderoso, depois de crer em seu perfeito amor, você pode dizer a todos os seus acusadores, a todos os demônios da noite, a todos os caídos, abre aspas, você não tem mais poder algum sobre mim. Eu confessei esse pecado. Eu o coloquei sobre o altar do Todo-Poderoso. Não é mais parte de mim, pois eu o abandonei. Eu recebi o perdão. Deus transmutou o meu pecado e cumpriu a sua promessa feita a Israel. Abre aspas. Eu não me recordarei mais de seus pecados. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Vamos ler todo esse versículo agora?
Abre aspas. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo nem o seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os mais idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me recordarei mais dos seus erros e pecados. Fecha aspas. Continuando. Deus prometeu esquecer os nossos pecados nesta era. Esta é a sua promessa aos filhos de Deus, e é por isso que as pessoas se referiam à chama violeta como a chama do esquecimento. Eventualmente, alguém disse, abre aspas, bem, Deus não pode esquecer, então nós não podemos chamar a chama violeta de chama do esquecimento. Mas acredite ou não, eles estavam realmente chamando-a assim, quando eu entrei nos ensinamentos. No entanto, este é o meio pelo qual nossos pecados são esquecidos. Eles são apagados do corpo da memória de nossas células e, finalmente, quando ascendermos, eles serão apagados do corpo da memória do universo. Portanto, a declaração, abre aspas, não me lembrarei mais dos pecados deles, é precisa. A incapacidade de perdoar e esquecer. Eu tenho que lhe dar mais um ponto sobre o homem mecânico. Eles têm uma falta de amor, uma incapacidade de amar, pois vivem pela simpatia humana. O resultado da incapacidade de amar é a incapacidade de perdoar e esquecer. Você descobrirá no homem mecânico os indivíduos que abandonaram a chama trina e se afastaram de Deus, que nunca mais esquecerão os seus pecados. Enquanto você viver, eles contarão a coisa terrível que você fez a eles há 10 ou há 20 anos atrás. É a coisa mais incrível. Você já há muito tempo acelerou em direção à luz. Você enviou um amor crescente por todo o cosmos e, ao reencontrar alguém que o conhecia no passado, essa pessoa ainda está tão zangada quanto há 20 anos atrás. Eles ainda carregam consigo a falta de vontade de esquecer. Sem amor, não há perdão. Sem perdão, não há capacidade de esquecer. E assim as pessoas só olham para trás e ficam petrificadas, impedidas de evoluir em direção ao caminho do Senhor. Quando as pessoas mantêm algo contra você, ano após ano, ou mesmo as nações que continuam suas vinganças séculos após séculos, continuamente se envolvendo em guerras, você está vendo uma raça de homens mecanizados, ou aqueles que foram isolados da fonte de Deus, porque eles literalmente assassinaram Deus em seu próprio templo. As pessoas apagam a chama da vida do seu ódio e criações de ódio. Embora suas chamas trinas sejam apagadas, eles continuam a existir na dimensão física, porque o campo de força físico continua. A vida continua por causa de sua taxa de decadência, seu fator de desintegração. Eu suspeito de pessoas que não perdoam e não esquecem. Se você olhar um pouco mais além, você verá que é porque eles não amam de verdade. Eles são pessoas perigosas na vida privada e na vida pública. É um pouco de sabedoria que vem de anos de experiência e de anos em que Deus me ensinou a observar as características por meio dessas experiências. Nós temos a responsabilidade de esquecer. Os violentos não esquecem, mas nosso Deus esquece. Portanto, você também tem a responsabilidade de esquecer. O que nos impede de esquecer? Nosso próprio medo. Se não erradicamos o medo em nossas células e em nosso cinturão eletrônico, ele permanecerá o ponto focal de nossa memória, culpada dos atos que foram uma manifestação do pecado. Portanto, eu devo declarar a você, na presença de Pórtia e Palas Atena, hoje, que se você se recusar a esquecer e continuar a temer, você estará cedendo ao pecado. A consequência desse ensinamento é que, antes de esquecer o pecado, você deverá assumir a responsabilidade por ele, a responsabilidade de transmutá-lo, de voltar à cena do crime e plantar uma árvore da vida onde antes havia uma árvore da morte. Você deve semear sementes de retidão onde você plantou sementes de injustiça. Esquecer o pecado dizendo, abre aspas, bem, não era real, não importa, não é importante.
Simplesmente seguir sua vida sem nenhum senso de responsabilidade não é realmente esquecer. Torna-se um pecado em cima de outro pecado que reforça o registro do seu karma e interrompe seu progresso. A razão pela qual você confessa e é capaz de confessar é que você tem um profundo e sincero senso de responsabilidade pelo que foi feito e deseja consertar esse erro, elevando-se à sua consciência superior. Você pede a Deus para deixar de lado esse pecado para que você possa subir a escada em direção ao seu Cristo pessoal e assim possa agir em nome do Cristo para a transmutação dos registros de seus pecados. A falta de responsabilidade pelo medo e pelo pecado é outra marca do homem mecânico e dos caídos. Pessoas cometem assassinatos com total irresponsabilidade, e irresponsabilidade é o aumento da taxa de criminalidade neste país. Estamos passando por uma era de ausência de responsabilidade. No entanto, vamos ao altar da confissão, porque somos responsáveis. Agora nós vamos falar sobre a invocação. E antes disso, eu quero dizer para vocês quem é Ray ou Light. Raio ou luz, algo assim é a tradução. Ray ou Light é um grande e poderoso mestre da chama do destemor. Ele e seus anjos podem nos ajudar a vencer o medo, que é interior. O grande perigo em nossas vidas não está fora, mas sim dentro de nós. Sanat Kumara, em um dos seus ditados dado aos profetas, disse o seguinte: chamem o poderoso Ray ou Light e suas legiões de anjos da chama, da coragem e do destemor e enfrentem os impostores do Espírito Santo. Ray ou Light diz que sua luz libertadora origina-se em Sirius e que ela traz a seriedade necessária para vencermos o medo de enfrentar os impostores da luz de Deus. Invocação antes da confissão. Em nome da amada, poderosa presença eu sou de toda a vida, em nome do meu amado Santo Cristo pessoal, chegamos ao altar da confissão, ó Deus. Em nome do Salvador vivo, Jesus Cristo, nós viemos para confessar os nossos pecados pelo nosso amor a Deus, que primeiro nos amou e estabeleceu em nossos templos a chamatrina da vida sobre o altar do ser, quem enviou o amado Cristo pessoal para ser o mediador e a propiciação por nosso karma humano. Nós nos curvamos diante de tua chama viva, Senhor. Nós invocamos a chama do destemor. Queime através, brilhe dentro deste templo em cada célula, amado Ray ou Light. Legiões de chamas destemidas entrem em cada célula viva deste templo, amarrem agora estes centros de medo. Resplandeça a luz de Deus que nunca falha, resplandeça a luz de Deus que nunca falha, resplandeça a luz de Deus que nunca falha. Pela autoridade do Cristo em mim eu digo, amarre o medo, amarre o núcleo e a causa, amarre desde o momento de seu início em minha vida, expulse a morte, expulse o conflito, expulse a dúvida e o medo. Poderosa presença eu sou, envie teu raio de amor, pois este meu comando feito em nome do meu próprio Cristo pessoal é feito em perfeito amor a ti. Eu prepararia o teu templo, ó palavra viva. Eu invoco a espiral giratória do sol central do amor, do próprio coração da estrela secreta do amor. Eu chamo pela poderosa ação de Surya e Cusco. Eu me levanto neste mesmo campo de força no altar da minha confissão. Eu peço pela luz de Deus que nunca falha, para descer agora ao meu templo. Limpe agora todo o vórtice de medo, e eu me entrego a Deus. Deixe que a tua chama viva de amor flua através de mim como o poderoso rio da vida. Hostes angélicas do Senhor, avancem agora. Poderosa estrela secreta do amor, eu invoco a ação do furacão do fogo sagrado, o rodopiante sol central do Deus Todo-Poderoso. Eu clamo pela ação giratória do sol por detrás do sol, da chama do meu próprio coração e de cada célula viva dentro do meu templo. Eis que eu sou a ação do fogo sagrado, eis que eu sou a presença do Senhor Cristo. Vejam, eu sou a alma que se eleva para ser uma com este Cristo pessoal, ao mesmo tempo que eu me curvo diante do altar e coloco perante este altar de fogo sagrado toda a energia mal qualificada. Em nome da palavra viva,
Eu invoco a luz de Deus que nunca falha. Eu confesso cada ato de medo e pecado, conhecido ou desconhecido. Eu assumo a responsabilidade por cada ato, pensamento, palavra e sentimento que já passou pelos meus chakras. Eu assumo total responsabilidade por eles e denuncio o mau uso da palavra viva. Eu lanço no fogo sagrado. Eu dou ao Senhor agora esta substância e, pelo próprio fervor de amor do meu coração, eis que eu faço contato. Eis que eu lanço a chama do meu fogo para Deus, assim como a chama do fogo de Deus é lançada para mim. Eis que eu sou a conclusão agora deste poderoso fluxo de fogo sagrado. Vejam, eu sou a luz de Deus que nunca falha. Eu venho diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Eu me curvo diante do trono da graça. Eu compreendo, ó Deus, que sem amor não há perdão ou esquecimento do pecado. Portanto, ó Deus, eu trago para o altar o presente do amor, meu perfeito amor, que é o teu perfeito amor por cada parte de ti, por cada irmão e irmã, por cada parte da vida, em todos os lugares. Esta é a minha oferta de perfeito amor, é a base do meu chamado, minha oração, minha afirmação e o meu decreto para o perdão do amor. Portanto, deixe o perfeito amor magnetizar a chama do perdão dentro de cada célula viva. Deixe o perdão apagar e quebrar o encanto do medo, da dúvida e da morte. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me rendo. Eu entrego o momentum de minha criação humana. Deixe a chama violeta entrar em minha vida passo a passo, de hora em hora, até que eu esteja livre. Quando eu estiver livre, deixe-me servir para libertar toda a vida com a tua mensagem da verdade viva, do amor aperfeiçoado no amor. E quando eu tiver servido para libertar a vida, então deixe-me ascender a ti, ó Deus. Deixe-me subir para ti. Queime, Senhor, os momentos difíceis da minha vida que agora coloco em seu sagrado altar para serem consumidos de uma vez por todas. Amém. Aqui vocês colocam, confessam seus pecados antes de dizer amém, nesta parte da invocação, e completem com um Pai Nosso, 3 Ave Marias e uma série de pelo menos meia hora de decretos e mantras para a chama violeta. Concluímos então mais uma aula da mensageira Elizabeth Clare Prophet. Que maravilha, que Deus abençoe a todos. Mais uma pérola dos mestres, uma preciosidade que, se colocada em prática, pode nos ajudar muito em nossa evolução em direção ao nosso Pai Celestial. Finalizamos aqui mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Uma boa semana a todos.